Existe uma verdade que poucos ousam confrontar. A maioria dos cristãos vive satisfeita com migalhas quando Deus oferece o banquete completo. Passam a vida inteira orbitando ao redor da presença de Deus, mas nunca entram. Conhecem sobre Ele, mas não o conhecem. Falam dele, mas raramente falam com Ele. E o mais trágico, acreditam que isso é suficiente. Acreditam que essa religiosidade de superfície, essa fé de conveniência, é tudo o que Deus espera deles. Mas eu preciso dizer algo que pode incomodar seu coração hoje. Deus não chamou você para ser apenas mais um seguidor distante. Ele não morreu na cruz para que você tivesse uma relação protocolar com Ele, cheia de formalidades e vazia de intimidade. A palavra de Deus nos revela algo extraordinário em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Veja a reciprocidade divina nessa promessa. Não é uma aproximação forçada. Não é Deus impondo sua presença sobre você. É um convite. É uma dança espiritual, onde cada passo seu em direção a Ele é correspondido com um passo dele em sua direção. Mas aqui está o problema. Quantos estão realmente dando esse passo? Quantos saíram do lugar de conforto espiritual onde nasceram e decidiram caminhar em direção ao trono da graça? Quando olhamos para as Escrituras, descobrimos que sempre existiram níveis diferentes de proximidade com Deus. No deserto, havia o povo de Israel acampado ao redor do tabernáculo. Depois, os levitas que serviam no átrio. Os sacerdotes que entravam no lugar santo e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, que adentrava o lugar santíssimo. Níveis de intimidade, graus de proximidade, e embora a cruz tenha rasgado o véu e dado a todos nós acesso ao Santo dos Santos, a verdade dolorosa é que nem todos entram, nem todos se atrevem a ir além do átrio. A maioria prefere ficar onde é seguro, onde é conhecido, onde não há exigências profundas nem transformações radicais. Permita-me ser direto com você. Existe uma jornada espiritual que Deus planejou para a sua vida e essa jornada tem etapas, tem níveis. Não porque Deus seja exclusivista ou porque queira manter alguns de fora, mas porque intimidade exige investimento, proximidade exige rendição, e cada nível demanda algo de você que o anterior não exigia. A questão não é se Deus quer você perto. Ele já demonstrou isso na cruz. A questão é, você quer estar perto o suficiente para pagar o preço dessa proximidade? O primeiro nível é o do despertar. É quando você escuta sobre Deus pela primeira vez. Quando o Evangelho toca seus ouvidos antes de tocar seu coração. É o nível da multidão que seguia Jesus por curiosidade, que o ouvia pregar, que testemunhava os milagres, mas não tinha compromisso. Lembra da história em João 6? Milhares seguiam Jesus, comiam do pão que ele multiplicava. Mas quando a mensagem ficou difícil, quando ele começou a falar sobre entregar a vida, sobre tomar a cruz, sobre verdadeiro compromisso, muitos o abandonaram. A Bíblia diz que desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. O despertar sem compromisso é apenas emoção religiosa. É fogo de palha que queima rápido e não deixa brasa. Quantos estão nesse nível hoje? Quantos vão à igreja quando é conveniente, cantam quando a música emociona, levantam as mãos quando todos levantam, mas na segunda-feira vivem como se Deus não existisse? Esse é o cristianismo de multidão. É barulhento, é visível, mas é raso, não tem raiz. E quando vem a primeira tempestade, quando chega a primeira provação, essas pessoas simplesmente desaparecem. Por quê? Porque nunca passaram do primeiro nível, nunca foram além do despertar inicial. Mas existe um segundo nível, e ele se chama conversão genuína. É quando você não apenas ouve sobre Jesus, mas decide segui-lo. É quando há uma ruptura real com o pecado, um arrependimento verdadeiro, uma mudança de direção.
Paulo descreve isso em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja a radicalidade dessa transformação. Não é reforma, é recriação. Não é melhoria, é novo nascimento. E esse nível já separa a maioria. Por quê? Porque conversão real dói. Exige que você deixe coisas para trás. Exige que você admita que estava errado, que estava perdido, que precisava de um salvador. Nesse nível, você começa a experimentar algo que a multidão nunca experimentou: paz com Deus. Não é apenas saber sobre a paz, é tê-la, é deitar a cabeça no travesseiro sabendo que seus pecados foram perdoados, é acordar com a certeza de que pertence a Ele, é enfrentar os problemas da vida com uma âncora que não está nas circunstâncias, mas na promessa daquele que não pode mentir. Romanos 5:1 nos assegura: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz que o primeiro nível nunca conhece, porque paz com Deus só vem através de rendição a Deus. Mas ouça com atenção: conversão não é o fim da jornada, é apenas o começo. É a porta de entrada, não o destino final. E aqui está onde muitos cristãos travam sua vida espiritual. Eles se convertem genuinamente, nascem de novo, têm seus nomes escritos no livro da vida, mas depois disso, estacionam, param de crescer, contentam-se com a salvação e não buscam a santificação. Alegram-se por terem saído do Egito, mas nunca entram em Canaã. E vivem 50 anos de vida cristã com apenas 3 centímetros de profundidade espiritual. Deus está chamando você para mais. Ele salvou você, mas não apenas para que você escapasse do inferno. Ele salvou você para que você entrasse em comunhão com Ele, para que você o conhecesse, para que você experimentasse a plenitude da sua presença. E isso nos leva ao terceiro nível, o discipulado. É quando você não apenas crê em Jesus, mas decide aprender dele, seguir seus passos, imitar seu exemplo. Jesus disse em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Veja que ele não disse apenas crede em mim, mas aprendei de mim. Há uma progressão aqui. Há um chamado para ir mais fundo. O discipulado é marcado pela obediência deliberada. Não é mais apenas evitar o pecado por medo das consequências. É buscar a santidade por amor a Deus. Não é mais viver de cultos dominicais e orações esporádicas. É estabelecer uma vida de oração constante, de estudo profundo da palavra, de jejum, de vigilância espiritual. É quando a Bíblia deixa de ser um livro que você lê eventualmente e se torna o manual da sua vida diária. Quando a vontade de Deus deixa de ser um conceito abstrato e se torna a bússola de cada decisão que você toma. Mas preciso ser franco com você. O discipulado custa algo que muitos não estão dispostos a pagar. Custa sua autonomia. Custa seu direito de viver como bem entender. Jesus foi claro em Lucas 14:33. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, não a algumas coisas, não as coisas ruins apenas, tudo. Seus planos, seus sonhos, sua agenda, suas ambições, tudo precisa ser colocado no altar e submetido ao senhorio de Cristo. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Por quê? Porque querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem os benefícios da redenção, mas não as responsabilidades do reino. Deixe-me ilustrar com a história de um homem que você conhece bem, o jovem rico. Ele veio a Jesus correndo, ajoelhou-se diante dele, chamou-o de bom mestre e perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Veja a sinceridade do seu desejo. Ele queria algo mais. Ele não estava satisfeito com sua religiosidade tradicional. Mas quando Jesus lhe disse: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me.
A Bíblia diz que ele se retirou triste porque tinha muitas posses. Ele queria intimidade com Jesus, mas não estava disposto a pagar o preço. Queria o tesouro do céu, mas não conseguia largar o tesouro da terra. Essa é a tragédia de milhares de cristãos hoje. Eles orbitam ao redor do terceiro nível, mas nunca entram plenamente nele. Têm um pé no reino e outro no mundo. Querem agradar a Deus, mas também querem agradar aos homens. Desejam ser transformados, mas não querem passar pelo processo de transformação. E o resultado? Uma vida espiritual morna, medíocre, sem poder e sem propósito profundo. Apocalipse 3,16 captura essa condição de forma devastadora. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras de Jesus para uma igreja que se contentou com a mediocridade espiritual. Mas graças a Deus, a jornada não termina no discipulado. Existe um quarto nível e ele é chamado de consagração. É quando você não apenas obedece a Deus, mas se entrega completamente a Ele. É quando você para de negociar com Deus e simplesmente diz: eis-me aqui, Senhor, faze de mim o que quiseres. É o nível de Isaías quando disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É o nível de Maria quando respondeu ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. É o nível de Paulo quando declarou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Consagração é morte para o ego, é crucificação do homem velho, é rendição total e irrestrita. E poucos chegam aqui porque poucos estão dispostos a morrer. Vivemos numa geração que quer glória sem cruz, ressurreição sem sepultamento, vitória sem batalha. Mas Jesus foi cristalino em João 12:24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você quer frutificar na vida espiritual? Você quer realmente impactar o reino? Então precisa morrer. Precisa permitir que Deus enterre suas ambições egoístas, suas vontades carnais, seu orgulho religioso. Quando você chega ao nível da consagração, algo extraordinário acontece. Você começa a experimentar a presença manifesta de Deus de uma forma que nunca experimentou antes. Não é mais apenas saber que Ele está contigo, é sentir que Ele está contigo. Não é mais apenas crer nas promessas, é vê-las se cumprindo diante dos seus olhos. É como Moisés no Monte Sinai. Ele não apenas conhecia sobre Deus através das histórias que havia ouvido, ele conversava com Deus face a face. A Bíblia diz em Êxodo 33:11 que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Amigo de Deus. Deixe isso penetrar em sua mente, não apenas servo, não apenas seguidor, mas amigo. Jesus disse em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deus quer compartilhar seus segredos com você. Quer revelar seus planos, quer incluí-lo em suas estratégias, mas só faz isso com aqueles que estão consagrados, com aqueles que provaram sua fidelidade através da rendição completa. Pense em Abraão. Deus o chamou de meu amigo Abraão, em Isaías 41:8. Por quê? Porque Abraão obedeceu mesmo quando não entendia. Deixou sua terra, seus parentes, a casa de seu pai e partiu para uma terra que nem conhecia. Depois esperou 25 anos pela promessa de um filho. E quando finalmente recebeu esse filho, quando Isaque nasceu e encheu seu coração de alegria, Deus pediu o impensável. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. E Abraão foi. Não porque não amava o filho, mas porque amava mais a Deus. Não porque não valorizava a promessa, mas porque confiava no promitente. Essa é consagração. É amar a Deus acima de todas as coisas.
É confiar nele mesmo quando tudo parece contradizer suas promessas. É obedecer mesmo quando a obediência custa tudo. E quando você chega a esse nível, quando você prova para Deus e para si mesmo que Ele é supremo em sua vida, então você entra em outra dimensão espiritual. Então você começa a viver não mais pela vista, mas pela fé. Não mais pelas circunstâncias, mas pelas promessas. Não mais pelo que você vê ao redor, mas pelo que Deus falou sobre você. Mas ainda há mais. Existe um quinto nível que poucos alcançam: a comunhão íntima. É quando você passa de fazer coisas para Deus para simplesmente estar com Deus. É quando a atividade religiosa dá lugar à adoração verdadeira. É quando você descobre que Deus não está interessado apenas no seu serviço, Ele quer o seu coração. Ele não quer apenas suas mãos trabalhando para Ele, Ele quer sua atenção focada nele. Lembra de Maria e Marta, duas irmãs que amavam Jesus. Quando ele chegou à casa delas, Marta ficou ansiosa com muitos serviços, preparando comida, arrumando tudo, garantindo que tudo estivesse perfeito para o Mestre. Mas Maria sentou-se aos pés de Jesus, abandonou as atividades e escolheu a presença. E quando Marta reclamou, quando ela exigiu que Jesus mandasse Maria ajudá-la, escute o que Jesus respondeu em Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte, não a parte produtiva, não a parte visível, não a parte que impressiona os outros. A boa parte é simplesmente estar aos pés de Jesus. É dar a Ele sua atenção indivisa. É trocar o ativismo pela adoração, a religiosidade pela relação, o fazer pelo ser. E essa é uma das transições mais difíceis na vida cristã, porque fomos condicionados a medir espiritualidade por atividade. Quanto você faz na igreja? Em quantos ministérios você serve? Quantas horas você trabalha para Deus? Mas Deus está dizendo hoje: eu não quero apenas suas mãos, eu quero seu coração. Não quero apenas sua produtividade, quero sua presença. Davi entendeu isso profundamente. Ele era rei, tinha 1000 responsabilidades, comandava exércitos, governava uma nação. Mas escute o que ele declarou no Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, não 10 coisas, não 20 projetos, não 50 atividades ministeriais. Uma coisa, estar na presença de Deus, contemplar sua beleza, mergulhar em sua glória. Quando você chega ao nível da comunhão íntima, sua oração muda. Não é mais apenas uma lista de pedidos que você apresenta a Deus como se Ele fosse um garçom celestial. É conversa, é diálogo, é comunhão. Você fala, mas também escuta. Você pede, mas também agradece. Você intercede, mas também adora. E às vezes, você simplesmente fica em silêncio, maravilhado com a presença dele, sem palavras, apenas absorvendo sua glória. É como um casamento maduro. No início, os casais conversam muito, planejam muito, fazem muito juntos. Mas depois de décadas de união, eles chegam num nível onde podem simplesmente estar juntos, em silêncio confortável, apenas desfrutando da companhia um do outro. Não precisam de palavras para comunicar amor, a presença já diz tudo. Assim é a comunhão íntima com Deus. Você chega num ponto onde não precisa de palavras eloquentes, não precisa de orações rebuscadas. Apenas estar na presença dele já é suficiente. Apenas saber que ele está ali e você está ali e há amor entre vocês. Mas deixe-me alertá-lo. Esse nível de intimidade atrai oposição espiritual.
O inimigo não se importa muito com cristãos nominais, com crentes de fim de semana, com religiosos de aparência. Mas quando você começa a entrar na câmara secreta da presença de Deus, quando você começa a experimentar comunhão profunda com o Altíssimo, então você se torna uma ameaça para as trevas. Então você se torna alvo de ataques. Por quê? Porque intimidade com Deus gera autoridade espiritual. Gera discernimento, gera poder para transformar atmosferas, para quebrar fortalezas, para libertar cativos. Veja Daniel. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, abrindo as janelas em direção a Jerusalém. Comunhão constante com Deus. E por causa dessa intimidade, ele tinha sabedoria que superava todos os sábios da Babilônia. Por causa dessa comunhão, ele interpretava sonhos, recebia revelações, compreendia os tempos. Mas veja também, por causa disso, seus inimigos conspiraram contra ele, criaram uma lei proibindo a oração. Por quê? Porque sabiam que o poder de Daniel não estava na sua inteligência natural, estava na sua conexão com Deus. Corte essa conexão e você neutraliza o homem. Mas Daniel não negociou. Mesmo sabendo que seria jogado na cova dos leões, ele continuou orando, continuou buscando a face de Deus. A comunhão era mais importante que a própria vida. E Deus honrou essa fidelidade. Fechou a boca dos leões, livrou o seu servo e promoveu Daniel a uma posição ainda maior no reino. Porque aqueles que honram a Deus com intimidade fiel são honrados por Deus com livramento poderoso. Agora respire fundo, porque precisamos falar sobre o 6º nível. É o nível que pouquíssimos alcançam. É o nível que separa os santos comuns dos escolhidos de Deus. É o que eu chamo de união transformadora. É quando você não apenas busca a presença de Deus, você é transformado por ela. É quando você não apenas conhece sobre o caráter de Cristo, você começa a manifestá-lo. É quando as pessoas olham para você e veem Jesus. Não porque você seja perfeito, mas porque você passou tanto tempo com Ele que começou a ficar parecido com Ele. Atos 4:13 nos conta que quando os líderes religiosos viram a ousadia de Pedro e João, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Viu? Não era o conhecimento teológico deles que impressionava. Muitos dos fariseus sabiam mais sobre as Escrituras. Não era a eloquência deles. Eram pescadores simples. Era algo mais profundo. Havia uma marca neles, uma transformação. Eles tinham estado com Jesus e isso mudou tudo. Quando Moisés desceu do monte depois de estar 40 dias na presença de Deus, a Bíblia diz que seu rosto resplandecia, brilhava com a glória divina. Ele nem sabia disso. Não estava tentando impressionar ninguém. Mas a exposição prolongada à presença de Deus o transformou fisicamente. E aqui está a verdade espiritual. Quando você passa tempo suficiente na presença de Deus, quando você se expõe consistentemente à sua glória, você é transformado, não superficialmente, mas profundamente. Não temporariamente, mas permanentemente. Paulo explica isso lindamente em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Veja a progressão. Contemplar leva à transformação. Olhar para Jesus muda você. Não é esforço próprio, não é tentativa de imitar. É simplesmente o resultado natural de estar na presença dele. Como a lua reflete a luz do sol, você começa a refletir a glória de Cristo. E essa transformação não é opcional para quem deseja ir além. Não é um luxo espiritual reservado para alguns privilegiados. É a vontade expressa de Deus para todo crente. Romanos 8:29 declara: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Conformes à imagem de Cristo. Esse é o objetivo final de Deus para a sua vida.
Não apenas salvá-lo do inferno, mas transformá-lo à semelhança de Jesus. E essa transformação acontece através da intimidade sustentada, da comunhão profunda, da exposição constante à sua presença. Mas deixe-me ser claro, essa união transformadora exige crucificação diária. Exige que você morra para si mesmo continuamente. Exige que você confronte seus padrões carnais, suas reações pecaminosas, seus pensamentos impuros. Por quê? Porque você não pode refletir Cristo se ainda está cheio de você mesmo. Não pode manifestar o fruto do Espírito se ainda está alimentando a carne. Não pode brilhar com sua glória se ainda está coberto pela sujeira do pecado. Pense em João Batista. Ele declarou em João 3,30: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a matemática do reino. Para que Cristo seja visto em você, você precisa sair do caminho. Para que sua luz brilhe através de você, você precisa parar de tentar brilhar por si mesmo. Para que sua voz seja ouvida através de você, você precisa silenciar sua própria agenda. É esvaziamento, é rendição, é morte voluntária para que Cristo viva plenamente em você. E quando essa transformação começa a acontecer, quando você realmente começa a ser mudado de glória em glória, algo poderoso ocorre. Você se torna um canal de transformação para outros. Porque intimidade com Deus não é apenas para seu benefício pessoal, é para a glória de Deus através de você. É para que você se torne luz num mundo de trevas. É para que você manifeste o reino onde há caos. É para que você seja instrumento de cura onde há dor. Veja a mulher samaritana. Ela teve um encontro com Jesus no poço de Jacó. Uma conversa que mudou sua vida completamente. E o que ela fez depois? Correu para a cidade e disse: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este o Cristo? E a Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dela. Uma mulher transformada se tornou instrumento de transformação para uma cidade inteira. Esse é o padrão do reino. Deus não quer apenas transformar você. Ele quer usar você para transformar outros. Não quer apenas abençoar sua vida. Quer fazer de você uma bênção. Não quer apenas curar suas feridas. Quer que você se torne um curador de feridas alheias. Mas isso só acontece quando você permite que Ele faça uma obra profunda em você primeiro. Só acontece quando você paga o preço da intimidade verdadeira. Agora, chegamos ao 7º e último nível. O nível que a Bíblia chama de união mística com Cristo. É o nível onde Paulo viveu quando disse: para mim, o viver é Cristo. Não é mais viver para Cristo, é Cristo vivendo em você. Não é mais fazer a vontade de Deus, é Deus fazendo sua vontade através de você. Não é mais lutar para ser santo, é a santidade de Cristo sendo manifestada naturalmente através da sua vida. Esse nível é tão profundo que desafia a descrição humana. É como Paulo tentou explicar em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja a paradoxo glorioso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morte e vida ao mesmo tempo. Aniquilação do ego e plenitude do ser. Fim de si mesmo e começo de tudo em Cristo. Pouquíssimos chegam aqui. Por quê? Porque exige renúncia total. Porque demanda abandono completo. Porque requer que você perca sua vida para encontrá-la verdadeiramente em Cristo. Jesus disse em Mateus 16:25, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A maioria quer salvar sua vida, quer manter o controle, quer ter autonomia, e por isso nunca experimenta a verdadeira vida que só existe em Cristo.
Mas aqueles que se atrevem a morrer completamente, aqueles que abandonam toda pretensão de autogoverno, aqueles que se rendem sem reservas ao senhorio de Cristo, esses entram numa dimensão espiritual que transcende a compreensão natural. Eles começam a viver no sobrenatural como se fosse natural. Experimentam milagres como rotina. Veem o impossível acontecer como parte normal da vida cristã. Por quê? Porque não são mais eles vivendo, é Cristo vivendo através deles, e para Cristo nada é impossível. Pense em Elias. Ele orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. Orou novamente e as chuvas voltaram. Confrontou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e o fogo de Deus desceu do céu. Ressuscitou o filho da viúva, foi alimentado por corvos, teve provisão sobrenatural em tempo de fome. Por quê? Porque ele vivia num nível de união com Deus que poucos conhecem. Tiago 5,17 nos diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não era um super-herói espiritual, era humano como você. Mas ele conhecia a Deus de uma forma que transcendia o comum. E aqui está a verdade que precisa explodir em seu coração hoje. Esse nível não é reservado para uma elite espiritual, não é exclusivo para apóstolos, profetas ou mártires. É o convite de Deus para todo crente que está disposto a pagar o preço. É a promessa para todo aquele que se atreve a ir além do superficial, além do comum, além do confortável. Deus está chamando você para essa união profunda. Está convidando você para esse nível de intimidade que transforma tudo. Mas preciso ser honesto com você. A jornada até aqui não é fácil. Cada nível tem seu preço. Cada transição tem seu custo. O despertar exige que você ouça. A conversão exige que você se arrependa. O discipulado exige que você obedeça. A consagração exige que você se entregue. A comunhão íntima exige que você permaneça. A união transformadora exige que você morra. E a união mística exige que você desapareça para que Cristo apareça. Você está disposto a pagar esse preço? Está preparado para abandonar a religiosidade superficial e mergulhar nas profundezas da presença de Deus? Porque a verdade é esta: Deus oferece tudo, mas exige tudo. Ele dá acesso total, mas quer rendição total. Não há atalhos nessa jornada. Não há fórmulas mágicas. Não há maneiras de burlar o processo. Intimidade com Deus é construída dia após dia, escolha após escolha, rendição após rendição. Veja o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus o chamou pela primeira vez, Pedro era um pescador comum. Deixou as redes e seguiu Jesus. Isso foi o despertar e a conversão. Depois, passou 3 anos andando com Jesus, aprendendo dele, sendo discipulado. Mas Pedro ainda tinha muito de si mesmo. Era impetuoso, autoconfiante, precipitado. Disse a Jesus que mesmo que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria. E então veio a queda. Negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente. Foi quebrantado profundamente. Mas veja o que aconteceu após a ressurreição. Jesus apareceu a Pedro e fez uma pergunta 3 vezes. Simão, filho de João, amas-me? 3 perguntas. 3 oportunidades de restauração. 3 convites para um nível mais profundo de amor e compromisso. E Pedro, agora humilhado, agora quebrantado, agora consciente da sua fragilidade, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Não era mais autoconfiança, era confiança na graça. Não era mais presunção, era rendição genuína. E o que aconteceu depois? No dia de Pentecostes, Pedro pregou com ousadia e 3.000 pessoas se converteram. Curou o coxo na porta do templo. Confrontou o sinédrio sem medo. Foi preso, açoitado, ameaçado de morte, mas não recuou. Por quê? Porque agora não era mais Pedro vivendo por suas próprias forças, era Cristo vivendo através de Pedro.
A transformação foi completa. O pescador impetuoso se tornou a rocha da igreja primitiva. Mas isso só aconteceu depois que ele passou pelo processo de quebrantamento, rendição e união com Cristo. Essa é a jornada que Deus convida você a fazer. Não vai ser fácil. Haverá momentos de dor. Haverá noites escuras da alma, onde você sentirá que Deus está distante. Haverá provações que testarão sua fé até o limite. Haverá pessoas que não entenderão sua busca por mais de Deus. Dirão que você está exagerando, que está se tornando fanático, que está perdendo o equilíbrio. Mas não desista. Continue avançando. Continue buscando. Continue se rendendo. Porque do outro lado dessa jornada está uma experiência com Deus que fará todo o sacrifício valer a pena. Está uma intimidade que satisfaz a alma de uma forma que nada mais neste mundo pode satisfazer. Está um conhecimento de Deus que transcende o conhecimento intelectual e se torna experiência vivida. Está um poder espiritual que não vem de técnicas ou fórmulas, mas da presença manifesta do Espírito Santo operando através de um vaso completamente rendido. Jeremias entendeu o valor dessa busca. Em Jeremias 29:13, Deus promete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja a condição: de todo o coração. Não com parte do coração. Não com coração dividido. Não com compromisso parcial. De todo o coração. Isso significa que você precisa querer a Deus mais do que qualquer outra coisa, mais do que sucesso profissional, mais do que reconhecimento social, mais do que conforto material, mais do que relacionamentos humanos, mais do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. E quando você busca assim, quando sua busca é total e incondicional, Deus promete: me achareis. Não é talvez. Não é se você tiver sorte, é uma promessa garantida. Você achará a Deus, encontrará sua presença, experimentará sua glória, conhecerá sua intimidade. Porque Deus nunca se esconde daqueles que verdadeiramente o buscam. Ele só se esconde daqueles que brincam de espiritualidade, que querem Deus nas horas convenientes, que buscam benefícios sem relacionamento. Mas aqui está algo que preciso destacar. Essa jornada de intimidade não é solitária. Deus não está chamando você para um isolamento místico, onde você se separa de todos e vive numa caverna espiritual. Não. A intimidade com Deus sempre produz fruto no relacionamento com pessoas. Quanto mais perto você está de Deus, mais capacitado você fica para amar genuinamente as pessoas. Quanto mais você conhece o coração do Pai, mais você se torna instrumento de compaixão para os perdidos e quebrantados. João, o discípulo amado, entendeu isso perfeitamente. Ele era conhecido como aquele que estava mais próximo de Jesus. Na última ceia, ele reclinou a cabeça no peito do Mestre. Tinha uma intimidade especial. Mas veja o que essa intimidade produziu. João se tornou o apóstolo do amor. Suas cartas estão cheias de exortações sobre amar uns aos outros. Ele escreveu em 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Intimidade vertical produz relacionamentos horizontais saudáveis. Comunhão com Deus gera compaixão pelas pessoas. União com Cristo resulta em unidade com o corpo de Cristo. Porque quando você conhece o coração de Deus, quando você experimenta seu amor incondicional, quando você descansa em sua graça imerecida, então você se torna capaz de estender esse mesmo amor, essa mesma graça, essa mesma aceitação para aqueles ao seu redor. E é exatamente aqui que muitos erram. Pensam que espiritualidade profunda significa se afastar das pessoas, olhar com desdém para aqueles que não estão no mesmo nível, criar uma torre de marfim espiritual onde só os super santos têm acesso.
Mas isso não é intimidade com Deus, é orgulho religioso disfarçado de espiritualidade. Jesus andava com pecadores, comia com publicanos, tocava leprosos, conversava com samaritanas. A intimidade dele com o Pai não o afastou das pessoas, o aproximou delas com compaixão transformadora. Então, enquanto você busca esses níveis mais profundos de intimidade com Deus, lembre-se, o objetivo final não é apenas sua satisfação espiritual pessoal. O objetivo é que você se torne um canal da presença de Deus para um mundo que está desesperadamente sedento dessa presença. É que você carregue a atmosfera do céu para onde quer que vá. É que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador de conhecer a Deus intimamente. Agora, preciso fazer uma pergunta que pode incomodar você. Em que nível você está hoje? Seja honesto consigo mesmo. Não responda baseado em onde você gostaria de estar ou onde os outros pensam que você está. Responda baseado na realidade da sua vida espiritual hoje. Você ainda está apenas despertando, apenas ouvindo sobre Deus de longe? Você já se converteu genuinamente, mas ainda não entrou no discipulado sério? Você está no caminho do discipulado, mas travado antes da consagração total? Ou talvez você já esteja consagrado, mas ainda não experimentou a comunhão íntima que Deus oferece? Seja onde você estiver, ouça isto. Deus está chamando você para mais. Sempre há mais. Sempre há um nível mais profundo. Sempre há uma intimidade maior disponível. Mas você precisa decidir se quer pagar o preço. Você precisa escolher se está disposto a abandonar o conforto do nível onde está para avançar para o desconhecido do próximo nível. E essa decisão só você pode fazer. Ninguém pode fazê-la por você. Nem seu pastor, nem seus amigos, nem sua família. É entre você e Deus. A mulher com fluxo de sangue entendeu isso. Ela havia sofrido 12 anos. Gastou tudo com médicos e não melhorou, só piorou. Estava desesperada e então ouviu sobre Jesus. Poderia ter ficado em casa, conformada com sua condição, poderia ter dito, já tentei de tudo, nada funciona. Mas ela fez algo diferente, pressionou através da multidão, arriscou a humilhação pública, violou as leis de pureza que diziam que ela não podia estar ali, e tocou a orla da veste de Jesus. E Jesus parou. No meio da multidão que o empurrava de todos os lados, ele parou e perguntou, quem me tocou? Os discípulos ficaram confusos. Mestre, a multidão te comprime e te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas Jesus sabia a diferença. Muitos estavam tocando seu corpo, mas apenas uma pessoa tocou com fé. Muitos estavam na multidão, mas apenas uma recebeu o milagre. E Jesus disse a ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Veja a diferença, multidão versus fé pessoal, proximidade física versus conexão espiritual, estar perto de Jesus versus tocar Jesus com fé. E aqui está a aplicação para nós hoje. Quantos estão na multidão da igreja, mas nunca tocaram Jesus pessoalmente? Quantos estão perto do ambiente cristão, mas distantes da presença de Cristo? Quantos ouvem sermões, cantam cânticos, até servem em ministérios, mas nunca experimentaram um encontro real com o Deus vivo? Deus está dizendo a você hoje, não seja apenas mais um na multidão. Não se contente com proximidade sem conexão. Não aceite religiosidade sem relacionamento. Pressione através de tudo que está te impedindo. Medo, vergonha, dúvida, incredulidade, tradições mortas, opiniões alheias, e toque em Jesus com fé. Porque quando você toca nele assim, quando há essa conexão genuína, algo acontece. Poder flui, transformação ocorre, milagres se manifestam. E isso me leva a uma verdade crucial. Cada nível de intimidade com Deus desbloqueia um nível correspondente de autoridade espiritual. Quanto mais profunda sua comunhão com Deus,
maior sua capacidade de influenciar o reino espiritual. Quanto mais você conhece a Deus, mais eficaz você se torna em confrontar as trevas. Por quê? Porque a autoridade espiritual não vem de posições eclesiásticas ou títulos ministeriais. Vem de intimidade com aquele que tem toda a autoridade. Os filhos de Seva aprenderam isso da maneira difícil. Eles eram 7 homens que tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus. Disseram: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Mas o espírito maligno respondeu: "Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E o homem possesso saltou sobre eles, dominou-os e os feriu de tal forma que fugiram nus e feridos. Por quê? Porque eles queriam autoridade sem intimidade. Queriam poder sem relacionamento. Queriam usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Você não pode emprestar autoridade espiritual de ninguém. Não pode viver da fé do seu pastor. Não pode operar no nível de intimidade dos seus pais espirituais. Você precisa cultivar sua própria história com Deus. Precisa desenvolver seu próprio relacionamento com Cristo. Precisa construir sua própria vida de oração, seu próprio conhecimento da palavra, sua própria caminhada de obediência. Porque quando os demônios perguntarem: "Quem é você?", você precisa ter uma resposta baseada na sua própria jornada com Deus. E aqui está algo glorioso. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que se revelou a Moisés quer se revelar a você. O mesmo Jesus que andou com Pedro quer andar com você. O mesmo Espírito Santo que encheu Paulo quer encher você. Não há favoritismo no reino de Deus. Não há escolhidos especiais que têm acesso privilegiado. Há apenas aqueles que buscam e aqueles que não buscam. Aqueles que pagam o preço e aqueles que não pagam. Aqueles que se rendem e aqueles que resistem. Mas permita-me compartilhar uma verdade que pode ser difícil de ouvir. Deus não persegue você. Ele convida, mas não força. Ele abre portas, mas você precisa entrar. Ele oferece intimidade, mas você precisa buscá-la. Apocalipse 3:20 diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Veja, Jesus está batendo, mas você precisa abrir. Ele está chamando, mas você precisa responder. Ele está oferecendo comunhão, mas você precisa aceitar o convite. Quantos anos Jesus tem batido à porta do seu coração, pedindo acesso a áreas que você ainda não entregou? Quantas vezes Ele tem convidado você para um nível mais profundo e você tem declinado porque o preço parece alto demais? Quantas oportunidades de intimidade você perdeu porque preferiu manter o controle da sua vida em vez de entregá-la completamente a Ele? Mas hoje pode ser diferente. Hoje pode ser o dia da sua rendição completa. Hoje pode ser o início da sua jornada para os níveis mais profundos de intimidade com Deus. Não importa onde você está agora. Não importa quantas vezes você tentou e falhou antes. Não importa quão distante você se sente. Deus está estendendo sua mão a você neste exato momento, dizendo: "Vem, aproxima-te. Busca-me de todo o teu coração e me acharás." E quando você responde a esse convite, quando você realmente decide buscar a Deus com tudo que há em você, então você descobre a verdade mais libertadora de todas. Deus não estava esperando você alcançá-lo. Ele já estava correndo em sua direção. Assim como o pai da parábola do filho pródigo, que viu o filho de longe e correu ao seu encontro, assim Deus age com você. Sua busca por Ele é, na verdade, uma resposta ao fato de que Ele já estava buscando você. Tiago 4:8 promete: "Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós." Para cada passo que você dá em direção a Ele, Ele dá 1000 passos em sua direção. Esta é a beleza escandalosa do Evangelho. Nós não alcançamos a Deus por nossos esforços. Ele se revelou a nós em Cristo. Não subimos até Ele por nossas obras.
Ele desceu até nós na encarnação. Não conquistamos seu amor através de performance religiosa. Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando falamos sobre níveis de intimidade, não estamos falando sobre ganhar o favor de Deus. Você já tem seu favor através de Cristo. Não estamos falando sobre se tornar digno do seu amor. Você nunca será digno, mas Ele o amou mesmo assim e o declarou digno através do sangue de Jesus. Estamos falando sobre experimentar na prática aquilo que já é seu por direito. Estamos falando sobre possuir a herança que já foi legalmente transferida para seu nome. Estamos falando sobre viver na realidade do que Cristo já conquistou para você na cruz. A cruz rasgou o véu, abriu o caminho para o Santo dos Santos, deu a você acesso direto ao trono da graça. Você não precisa de intermediários humanos, não precisa esperar pela permissão de líderes religiosos. Hebreus 4,16 o convida. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Confiadamente, não envergonhadamente, não hesitantemente, confiadamente, porque Cristo abriu o caminho, porque seu sangue pagou o preço, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Mas embora o acesso seja livre, o avanço requer intenção. Embora a porta esteja aberta, você precisa entrar. Embora o convite seja para todos, poucos respondem plenamente. E é por isso que poucos chegam aos níveis mais profundos de intimidade com Deus. Não porque Deus favoreça alguns sobre outros, mas porque poucos estão dispostos a pagar o preço da busca persistente, da rendição total, da obediência radical. Jesus contou a parábola do tesouro escondido no campo. Um homem achou o tesouro, escondeu-o novamente e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Viu o valor. Ele não hesitou. Não negociou, não tentou manter metade de suas posses e ainda assim adquirir o campo. Ele vendeu tudo. Por quê? Porque entendeu que o tesouro valia infinitamente mais do que tudo que ele possuía. O conhecimento de Deus, a intimidade com Cristo, a experiência da sua presença, esse é o tesouro que vale mais do que tudo. E quando você realmente vê isso, quando seus olhos são abertos para o valor supremo de conhecer a Deus, então nenhum sacrifício parece grande demais. Paulo viu esse valor. Ele tinha tudo: pedigree religioso impecável, educação superior, status social, zelo fanático. Mas quando encontrou Jesus, ele declarou em Filipenses 3:8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio, lixo, esterco, isso é o que ele chamou tudo aquilo que antes valorizava. Por quê? Porque havia descoberto algo infinitamente superior, o conhecimento de Cristo. E essa é a revelação que transformará a sua jornada espiritual. Quando você realmente conhece o valor de conhecer a Deus, quando você experimenta mesmo que um vislumbre da glória da sua presença, então tudo mais perde o brilho. Os prazeres temporais do mundo se tornam insossos comparados à alegria de estar na presença dele. As conquistas terrenas se tornam vazias comparadas à satisfação de conhecê-lo. Os aplausos humanos se tornam barulho insignificante comparado à aprovação dele. Você encontra em Deus aquilo que sempre buscou em todas as coisas erradas: satisfação completa, aceitação incondicional, propósito eterno. Então, o que você fará com este convite hoje?
Continuará satisfeito com a mediocridade espiritual, com a religiosidade superficial, com a fé nominal? Ou ouvirá o chamado de Deus para as profundezas, para a intimidade verdadeira, para a união transformadora com Cristo? A escolha é sua. Deus já fez sua parte. Cristo já pagou o preço. O Espírito Santo já está pronto para guiá-lo. Agora é com você. Eu profetizo sobre sua vida hoje. Chegou o tempo da sua transição espiritual. Chegou a hora de você deixar o raso e mergulhar no profundo. Chegou o momento de abandonar a multidão e buscar o encontro pessoal. Deus está estendendo sua mão a você agora mesmo, convidando-o para níveis de intimidade que você nunca experimentou. E quando você aceitar esse convite, quando você realmente se render e buscar, sua vida nunca mais será a mesma. Hoje se quebra sobre você toda a satisfação com a superficialidade espiritual. Hoje nasce em você uma fome santa pelas coisas profundas de Deus. Hoje você recebe coragem para deixar para trás tudo que te impede de avançar na intimidade com Cristo. Hoje o Espírito Santo acende em você um desejo ardente de conhecer a Deus como Ele merece ser conhecido. Não apenas intelectualmente, mas experiencialmente. Não apenas teoricamente, mas praticamente. Não apenas aos domingos, mas todos os dias da sua vida. Que as palavras de Filipenses 3:10 se tornem o clamor do seu coração, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Que você busque conhecê-lo acima de todas as coisas. Que você experimente seu poder ressuscitador operando em você. Que você não tema a comunhão nos sofrimentos, sabendo que isso o conformará à imagem de Cristo. E que você morra diariamente para si mesmo, para que Ele viva plenamente através de você. Esta é minha oração por você hoje. Que Deus abra os olhos do seu entendimento para que você veja a sublimidade do conhecimento de Cristo. Que Ele toque seu coração com fome insaciável pela sua presença. Que Ele o fortaleça para cada transição necessária nessa jornada de intimidade. E que Ele o guarde fiel até que você chegue ao último nível, onde você não vive mais, mas Cristo vive em você, plenamente, gloriosamente, eternamente. Levante-se hoje com nova determinação. Inicie agora mesmo sua busca apaixonada pela presença de Deus. E lembre-se desta promessa eterna de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está esperando, Ele está chamando, Ele está convidando você para mais, muito mais. Vá, busque e ache aquilo que satisfará sua alma eternamente, a glória da intimidade com o Deus vivo. Amém.